Olá para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo mais este vídeo aqui do canal do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Aqui estou eu mais uma vez, o instrutor Fernando José, trazendo mais algumas informações para vocês, principalmente aqui para vocês clientes, usuários de aparelhos eletrônicos, mais especificamente usuários de TV. Óbvio que se você já está acompanhando o nosso canal, você já deve ter visto alguns dos nossos vídeos, pelo menos, onde eu abordo a situação dos televisores atuais em relação à fragilidade, à pouca durabilidade que as telas desses televisores estão apresentando. Isso não é de agora, isso já tem alguns anos, pelo menos uns 6, 7 anos para cá, que a qualidade das telas caiu drasticamente. E muita gente tem perguntado nos comentários, mandando mensagem, e-mail, mas, o instrutor, professor, não tem jeito mesmo, não tem como resolver? Olha só, o problema é a qualidade da tela. Os fabricantes, invariavelmente, não só aqui no Brasil, ok? Isso é nível mundial. Claro, eu não posso dizer a vocês se de repente no planeta Marte ou em Júpiter eles estão usando telas de boa qualidade ou telas tão ruins quanto as que estão sendo fabricadas por aqui. Mas aqui no planeta Terra, por enquanto, a qualidade das telas está abaixo da crítica, por assim dizer. Mas vamos retornar ao nosso tema. Tem conserto uma tela? Como recuperar a tela? Existem várias questões envolvidas nisso. Provavelmente vocês, quem já teve um televisor aí e teve a tela condenada, vai lembrar talvez que muitas vezes o técnico chega na tua casa ou você leva o aparelho para a oficina, na loja, no balcão, o cara liga, se o defeito é tela, pode jogar a televisão fora. Provavelmente alguns de vocês já escutaram isso. Óbvio que isso não é uma regra geral e também não é uma prática correta do profissional de reparação. Antes de você condenar o equipamento, você tem que fazer uma análise. Se tem conserto, se tem uma possibilidade de reparo ou não, para depois você dar o diagnóstico final. Óbvio que tem algumas situações onde não tem muito o que fazer. Vamos ver aqui, por exemplo, a situação aqui, ó. Um anjinho lá da sua casa, que não necessariamente é um anjinho de 4, 5 anos de idade, pode ser um anjinho de 18, 20, 30, 40 anos de idade, certo? Porque anjinho tem todas as idades. Um anjinho quebrou a tela da televisão. Aí realmente não adianta, não vai querer passar durex, cuspe, cola tenaz, super bonder. Não existe solução para isso. Para isso aí não tem o que fazer. É realmente outra tela ou outro televisor. Nós já comentamos em um vídeo anterior que o custo da tela, devido aos vários itens envolvidos, principalmente impostos e taxas de transporte, o custo da tela chega a valores que, na grande maioria dos casos, não vou dizer a vocês em todos, mas na grande maioria dos casos, inviabilizam o reparo. Tem uma ou outra situação onde se consegue, certa oficina, o técnico consegue uma tela num preço bom e dá para fazer um serviço. Dá para recuperar o seu televisor, trocando a tela que foi quebrada. Agora, existem situações que o defeito não é quebra da tela, são defeitos na parte eletrônica, na estrutura eletrônica da tela, na estrutura interna da tela. Então, obviamente, se ele está falando de falhas eletrônicas, algumas delas, não todas, né? Vou estar mentindo se disser todas, mas algumas delas podem ser eliminadas ou pelo menos contornadas, desde que, obviamente, o profissional, né, o técnico que você contratou ou onde você levou o seu aparelho, ele tem as ferramentas necessárias, conhecimentos necessários sobre os procedimentos que podem ser feitos para recuperar a tela do seu televisor. Lembrando, não existe 100% de certeza da recuperação de uma tela. O que se faz, falando tecnicamente, é burlar a falha. A não ser que você tenha, ou melhor dizendo, a não ser que o técnico tenha um dos equipamentos que eu vou mostrar a seguir. Aí dá para fazer com que haja 100% de acerto e de durabilidade e de qualidade no serviço de reparação de uma tela. Porém, existem alguns detalhes. Sempre tem um porém, né? Não adianta. O porém aí.
Por exemplo, isso aí que vocês estão vendo é uma ACF Coffee Bond. É uma máquina para trocar elementos, eu vou mostrar já já o que é, que fazem parte de uma tela. Um desses elementos com defeito vai causar uma falha na imagem, que é um defeito de tela, porque ele faz parte da tela. Só que ele pode ser trocado. Então, quem tem um equipamento desse aí pode, se o defeito da tela for um dos que eu vou mostrar aí na frente, dá para resolver o problema. Por exemplo, esse camarada aí é justamente o driver de tela, é o que aquela máquina troca. Uma tela LCD pode ter vários desses caras aí. Essa parte aqui é a placa VCOM, que faz parte da tela, que o driver é colado nela e colado na tela. Essa parte aqui de cima já é a tela LCD. Aquela máquina que foi vista anteriormente, ela permite a troca desse item aqui. Essa parte douradinha toda, tá? Essa parte de plástico dourado aqui todinha que é trocada com aquela máquina. Então dá uma recuperação de 100%. Vai trocar a peça defeituosa, vai voltar a funcionar. Meio óbvio, né? Temos também essa daí, ó, a Laser Machine. É um outro equipamento para reparo de tela. É um equipamento que vai ser utilizado para eliminar curto-circuito interno em um determinado ponto da tela LCD. Essa máquina tem um canhão com um potente microscópio que consegue visualizar dentro da tela partes que a olho nu são impossíveis de serem vistas. Então tem um microscópio aqui que alimenta milhões de vezes os chamados pixels que formam a tela, que são os pontinhos coloridos que vocês estão vendo aqui. Então esse microscópio amplia os pixels, permite que o técnico, o profissional que está operando a máquina, ele consiga visualizar onde está o problema, e a máquina tem, conjugada com o microscópio, um canhão laser, que literalmente dispara um raio laser, que desintegra o ponto do defeito, restaurando a imagem do televisor. Esse é um outro equipamento que pode realmente consertar a tela, vai dar 100% de resultado positivo. A Laser Machine, como eu citei, é utilizada para eliminar curtos internos na tela. Só que, né, tudo tem um porquê, né, um porém, né? Cada equipamento desses aí, a ACF e a Laser Machine, cada uma tem um custo médio de R$100 mil, na cotação atual, lembrando que hoje é 14 de agosto de 2025. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas a média é essa daí. O preço é baseado no dólar, porque as máquinas são importadas, então a média é essa daí. Então é um valor meio que fora da realidade de 99% das oficinas de reparo aqui no Brasil, e sendo muito sincero para vocês, fora da realidade de uma boa parcela da maioria das oficinas no planeta inteiro, tá? Não é um equipamento, ou não são equipamentos, melhor dizendo, porque são dois equipamentos diferentes, né? Não são equipamentos que qualquer técnico possa comprar. Quem tem R$100 mil, ou melhor dizendo, 200 mil, porque são duas máquinas, né? Quem tem R$200 mil sobrando para investir no equipamento? Lembrando, não é só o investimento nos equipamentos. Você tem que ter um espaço preparado para a instalação dessas máquinas. Você tem que comprar insumos, que são materiais que são necessários para fazer, por exemplo, a troca do driver de tela. Não é só tirar um e botar outro como se fosse fita dupla face, não. Okay? Muita gente acha que é mole. Não é, não é. O cara, para aprender a manipular uma máquina dessa de forma correta, e não danificar a tela que está sendo colocada para reparo, ele vai perder no mínimo 1 a 2 meses praticando o uso do equipamento para poder fazer com certeza, com 100% de certeza, o reparo da tela do seu televisor. Então, não é um investimento barato, não é um investimento que qualquer um possa sair ali na esquina amanhã e comprar duas, né, e mandar entregar em casa. Não é assim que funciona. Então, o que a gente tem de realidade? A gente tem que trabalhar com a realidade, né? Não adianta trabalhar com sonho. Ah, porque seria maravilhoso aquelas nuvens azuis, cor-de-rosa, unicórnios pulando de um lado para o outro. Não é isso que acontece. Vamos falar sério, né? Vamos falar a realidade, principalmente do nosso país. O conhecimento do funcionamento interno das telas. Um profissional da área de reparo de TV pode sim salvar uma boa parcela das telas que em muitos locais seriam simplesmente condenadas sem nem mesmo terem analisado o televisor na bancada, que eu já vi muitas vezes acontecer isso. Recebi, inclusive, onde eu trabalho, aparelhos que o cliente chegou lá para tentar a sorte, porque já tinham condenado a televisão dele, dizendo, a tela está ruim, não tem jeito. O aparelho foi levado para a bancada, e 2 horas depois eu achei um componente que custa R$1 verificado. Ok, o componente e a imagem da televisão voltou. Claro,
O problema não é você achar o componente de R$1. Quer dizer, o problema não é o componente custar R$1. Entendam bem isso. O problema não é o custo do componente. O problema é você tem, o profissional tem o conhecimento necessário para localizar no meio de pelo menos aí umas 2.000 peças componente causador do problema. Se você não tem o conhecimento, as ferramentas mínimas necessárias, não adianta a pecinha custar só R$1. Você não vai saber achar o componente, não sabe qual é, não sabe como procurar, não sabe onde é que está. Não é o valor da peça, é o valor do conhecimento que tem que ter para localizar o componente defeituoso, ou seja, a causa do problema. Agora vamos falar um pouquinho, rapidamente, da estrutura de uma tela LCD. Não vamos dar aula aqui de tela, porque não é o caso, até porque vocês são clientes, donos de televisão, não são técnicos. Para você chegar a entender o que eu vou mostrar aqui tecnicamente, você tem que ter feito curso de eletrônica básica, curso de TV básico, e ter praticado pelo menos uns 6 meses de reparação para conseguir começar a entender isso daí. Então isso aí é um desenho, né? Um desenho da estrutura interna do que tem dentro de uma tela LCD. Muita gente acha que é só um vidrinho, né? É só um vidrinho, né? Não quebrou a tela não, quebrou só o vidro da frente. Isso não existe. A tela, embora fininha, a estrutura interna ela é nanoscópica. Está em nanômetros, não é em milímetros, não é em centímetros, é em nanômetros. Procura aí depois nos cálculos matemáticos, você vai descobrir qual é a diferença entre um centímetro e um nanômetro, tá? Isso aqui não é o nosso caso agora, que matemática também não é muito a minha praia, beleza? Mas só fica aqui a observação. A estrutura interna é medida em nanômetros, ok? Então isso aí seria o que tem dentro de uma tela LCD, a grosso modo, a gente mostrando rapidamente. E, mais detalhadamente, o que você tem são linhas e colunas, ou melhor dizendo, linhas é na horizontal, colunas porque é na vertical, ok? Então você tem colunas e você tem linhas. E o cruzamento das colunas com as linhas, cada uma tem um elemento desse daqui, ó. E aí, quantos tem? Olha só, numa tela de 32 polegadas, aproximadamente 3 milhões desses itenzinhos que vocês estão vendo aí, tá? Aproximadamente 3 milhões numa tela de 32 polegadas. Quando a tela vai aumentando de tamanho, e hoje é comum tela de 50, 55, 65, 75 polegadas, vai chegar a 6, 7, 8 milhões de itens como esse daí dentro de uma tela LCD. Só você ter uma ideia da complexidade envolvida naquele vidrinho bonitinho, frágil, que está ali. Você pensa só que é uma camada de vidro e na realidade não é. Embora não seja possível acessar essas partes internas de uma tela LCD por motivos óbvios, né? O técnico, com conhecimento do funcionamento das telas, ele pode aplicar recursos técnicos que vão permitir, em uma certa parcela de casos, não todos, como eu citei, não dá para salvar 100% das telas, isso não existe. Se é que dá, é mentira. Vai chegar em termos de 60% a 80% de resultados positivos. 60% a 80%. Não mais que isso. Não vamos ser otimistas demais, porque tira. Uma média de sucesso é entre 60% e 80%. Então, sabendo o que tem que ser feito, conseguimos restaurar o funcionamento de uma tela. Sabendo o que e onde, o profissional pode burlar a falha, restaurando a imagem na tela do seu televisor, às vezes até com 100% da qualidade original da imagem do aparelho. Sabendo onde está o problema, conseguindo localizar a região, a linha, a coluna do problema, o técnico terá condições, claro, se ele souber como funciona uma tela, se ele tiver os conhecimentos necessários para aplicar os recursos e as ferramentas necessárias, que não são aquelas de R$100.000, é coisa muito mais barata, mas tem que ter as ferramentas necessárias. Se ele souber e tiver as ferramentas, em alguns casos, você nunca vai notar nenhum defeito na imagem depois de ser feita a recuperação da tela. Nós estamos falando em recuperação, você não confunda com reparo. Reparo é quando você troca a parte que está defeituosa. Você só consegue fazer com aquelas duas máquinas lá do início, as que custam R$100.000 cada uma. Com aquelas você faz o reparo. Fazemos aqui a recuperação, com um custo muito mais baixo, em termos de ferramental, com a necessidade, sim, do conhecimento que o profissional tem que adquirir para conseguir fazer esse trabalho. Mas dá,
sim para realizar o reparo de uma certa parcela de telas, muitas vezes com sucesso de 100% na qualidade da imagem reproduzida. Óbvio que isso vai depender um pouquinho da tua sorte também, né? Porque não dá para saber como vai ficar antes de fazer. Tem essa opção. Aí eu vou fazer aqui, vou te mostrar, e aí você vai ver se ficou bom ou não. Ou faz ou não faz. Tem meio tempo, não dá para parar, dá para trazer de volta, voltar para trás. Depois que fez, está feito. Mas, normalmente, se consegue um bom resultado. Eu já fiz vários aparelhos que você não vai ver, nem eu consigo ver, falha na imagem. Foi feita uma recuperação. Foi burlado o ponto do problema. E a imagem fica perfeita. Claro que ficam 98% perfeitos, aparelhos ficam 99%, aparelhos ficam 97%, aparelhos ficam 95%. Vai variar de acordo com a extensão do defeito que a tela apresenta. Lembrando, quanto mais rapidamente você levar o aparelho para um técnico especializado, poder fazer a análise e a possível recuperação da tela, maior a probabilidade de sucesso. Agora, se você ficar naquela, a imagem treme, mas dá para ver. A imagem fica cintilando, mas dá para ver. A imagem fica indo e voltando, mas dá para ver. Se você ficar protelando, certo? Esperando se um dia ela vai ficar boa sozinha, esquece, ela só vai piorar. E pode piorar a ponto de que você, mesmo que você leve um profissional gabaritado, não tem mais o que fazer. Então, meus amigos, observem o seguinte. Tenham em mente que, eu citei aqui, não é a panaceia do mundo, isso não vai solucionar 100% dos problemas. O problema real é a qualidade da tela. Mas o profissional gabaritado, tenha os conhecimentos necessários, pode sim salvar a tela do seu televisor. E fica uma dica: seu televisor já está fora da garantia, vou falar aqui, você pode pedir para fazer até na garantia, mas você não pode pedir para fazer no posto autorizado. Pedir ao seu técnico de confiança. O posto autorizado é até proibido de aplicar qualquer desses recursos. O posto autorizado só pode trocar a tela e mais nada. Se o seu televisor ainda não apresentou defeito de tela, ele está bom, ele já acabou a garantia ontem. Você sabe que, por ser um televisor relativamente novo, ele já tem uma tendência a, provavelmente, com mais algum tempo de uso, vir a dar defeito de tela. Você pode chamar o seu técnico, ter um técnico, obviamente, gabaritado para isso, para ele aplicar alguns recursos que vão eliminar ou minimizar a causa do problema. Porque nós temos que lembrar que existe causa. O que fez dar defeito? Isso aqui é a causa. Isso causou o problema. E a consequência é que é o problema. Você pode corrigir a consequência. Ok? Por exemplo, você pode trocar a tela. Eu resolvi trocar a tela do meu televisor por uma nova. Ok. Mas a causa continuou dentro da televisão. Fica o quê? Que a tela nova que você gastou R$2.000 para colocar no televisor, 6 meses, 8 meses, no máximo, 1 ano, ela vai dar defeito igual a outra tela deu. Por quê? Porque a causa continua lá dentro. Eliminar a causa antes da tela dar defeito, essa tela não vai dar defeito tão cedo. Só que fazer isso com o aparelho ainda na garantia é um problema. Porque se o aparelho vir a dar um outro problema, um outro tipo de defeito, você tem que recorrer à garantia, pode acontecer do posto autorizado recusar atender porque o aparelho já foi aberto, certo? Então o ideal, obviamente, é feito assim que a garantia acaba. E olha só, esse vídeo aqui foi feito para responder a perguntas que várias pessoas, vários assinantes do canal, vários inscritos do canal fizeram. Então, se você tem alguma pergunta, você quer que seja abordado um certo detalhe, um certo tema, falar de uma certa marca, de um certo tipo de equipamento, deixa aí nos comentários tua sugestão, ou fala com o WhatsApp que está aí no rodapé, ó, aparecendo o WhatsAppzinho aí da gente, ó, ou o nosso e-mail que vai aparecer também aí, ó, o e-mail aqui embaixo, ó. Manda uma mensagem por e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp, preferencialmente mensagem de texto para facilitar, ok? E vou ter o maior prazer aqui em responder a você e, na medida do possível, fazer um vídeo abordando o que você solicitou. Não vou dizer que seja possível fazer vídeo sobre tudo, isso não existe. Mas, na medida do possível, na medida que eu tenha tempo para fazer isso, todas as solicitações poderão ser atendidas. Não se esqueça também, por favor, de se inscrever no nosso canal,
deixar o seu like se você gostou aqui do tema abordado. Se por acaso você não gostou, como eu sempre falo em todos os vídeos, se você não gostou, não aperta aquele botãozinho do chamado dislike, não, tá? Em vez de você fazer isso, porque não vai adiantar absolutamente nada, correto? Porque eu continuo sem saber por que você não gostou. Escreve nos comentários por que você não gostou. Manda um WhatsApp dizendo por que não gostou. Manda um e-mail dizendo por que não gostou. Porque se nós soubermos onde está o erro, o que desagradou a vocês, é possível fazer a correção e agradar vocês também. Agora, se ninguém disser, não tem como saber. Certo, meus amigos? E minhas amigas, obviamente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!